Hoje eu acordei e peguei. Eu tenho uma máquina de cortar o cabelo há uns 2 anos que eu corto meu próprio cabelo. Escolhi na internet, comprei, fiz até um vídeo no YouTube falando da máquina e eu corto o cabelo dentro dessa ideia de autonomia. E eu estou desde sábado, agora eu vou cortar o cabelo. Aí não corto, não corto. E aí hoje eu peguei a máquina, tirei da gaveta, botei em cima da pia. Então na hora que eu for tomar banho, eu corto antes de tomar banho e aí está lá a máquina. Isso aí eu li aonde? Eu li no Alberto Della Sola, quando ele fala da memória. E aí eu chamei elas as memórias de endógena e exógena. A memória endógena, assim, cara, preciso comprar manteiga no supermercado. E a exógena é você botar um papelzinho na porta da saída, comprar manteiga. E o que eu fiz com minha máquina de cortar o cabelo foi o uso da memória exógena, uma ferramenta, um instrumento fora da sua memória para lembrar algo para você não esquecer. Então você não confia na memória. Como eu já estou vacilando há uns 2, 3 dias, eu coloquei a máquina ali. Quando a gente vai fazer uma leitura de livros didáticos, esquece romance, esquece literatura, poesia, mas quando a gente vai ler livro didático, a gente tem 2 tipos de leitura. A leitura passiva e a leitura ativa. De maneira geral, a leitura passiva de livros didáticos é meio que assim, a gente lê livro didático como se estivesse lendo romance. A gente lê livro didático como se estivesse vendo filme do Netflix. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é ler, ter acesso a conteúdos para o lazer, para um hobby, para curtir. E a outra é o projeto de profissional, profissionalização, o teu projeto profissional. O teu projeto profissional, ele está ligado à sobrevivência. Você não só, você precisa atender alguém para que esse alguém veja valor em você e esse valor que ele vê em você se transforma em dinheiro. E com o dinheiro você compra coisas e com essas coisas que você compra você continua vivo. Então, a leitura profissional, ela tem que ser outra coisa. Eu chamo de garimpagem. Aí eu estou lendo esse livro do Adam Grant, né? Eu fiz a conta aqui, ele é o 14º livro dessa nova fase da escola, que é o que eu estou chamando de metodologia de originalização bimodal. Talvez a gente pudesse chamar de metodologia de originalização para inquietos e inovadores na Bimodais, ou metodologia bimodal para originalização de inquietos inovadores. Então eu estou fazendo leituras desses autores. Minha preocupação anterior era entender o digital. Agora eu estou tentando ajudar os inquietos inovadores, depois de entender o que está acontecendo no cenário geral, a se originalizar. Então tem uma coisa chamada garimpagem. E aí, aqui nesse artigo, eu faço uma divisão, né, que eu chamei de conceitos ouro/diamante. Posso, às vezes, falar que é diamante, às vezes posso falar que é ouro, mas é o topo. O que é um conceito diamante? É alguma coisa que você nunca leu e que aquilo ali vai agregar bastante à sua narrativa profissional, que você vai usar com frequência. Aí é um diamante, né? Você fala, cara, isso aqui eu vou usar, como esse dessa memória de fora, memória de dentro, já estou usando. Então isso é um diamante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Depois você tem o prata. É alguém que reforça algo que você já pensava. Cara, isso aqui, eu já estava falando isso, mas o cara reforçou. E além de reforçar, ele deu uma agregada, ele deu uma melhorada. Então, não é uma coisa que você nunca tinha parado para pensar, mas ele deu
jogou ali um molho, e aí você falou, bacana, gostei. E depois você tem o bronze, que é aquele conceito que reforça. Aí você pode dizer, olha, inclusive fulano diz isso também. Pronto, aí você já diz, olha, não só eu estou dizendo, mas fulano está dizendo também. Então, isso é o que você vai ganhando no tempo das leituras. E aí você vai pegar aqui, por exemplo, conceitos ouro/diamante do livro do Grant, que eu peguei. Um deles é, a gente precisa identificar os inquietos inovadores, e ele diz que a gente, quando, vou abrir aspas aqui para ele, os vencedores do Nobel tinham chances significativamente maiores de estarem envolvidos com arte do que cientistas menos bem-sucedidos. O que ele está dizendo? Que eles fizeram uma pesquisa de pessoas que ganharam o prêmio Nobel, e aí fala de outros também, dizendo que foram fazer a pesquisa e foram perceber o seguinte, que as pessoas mais criativas, né, na área da ciência mexem com arte também. Ou tocam a música, ou fazem teatro. Aí depois tem até uma tabela de que tipo de arte, digamos assim, impulsiona mais a criatividade. Isso para mim é um diamante, eu nunca tinha me tocado disso. Então, e aí você tem, qual é a utilidade disso? Eu preciso, numa comunidade, identificar os inquietos. Então, perguntar, por exemplo, se a pessoa tem atividades artísticas, além das suas atividades profissionais, toca alguma coisa, se dedica à poesia, não sei o que, papá, a tendência dessa pessoa é ter mais flexibilidade. Porque o artista ele trabalha quebrando normas, quebrando regras, né? O trabalho da arte, né? Arte com A maiúsculo, é você desafiar a linguagem artística, e no caso da poesia, por exemplo, é desafiar os vocabulários também. Você fazer brincadeiras com o vocabulário para você quebrar as regras e o senso comum, incentivando as pessoas a se sentirem com mais vontade de quebrar o senso comum. Então, esse é uma pérola. E tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena, não chamaria de diamante ou ouro, já estou falando de pérola, né? Que é um prata, colocaria aí um prata ou bronze, é o ambivalente. Ele vai falar dos ambivalentes, que você tem muita dificuldade de lidar com a ambivalência, pessoas ambivalentes. Eu já vivi isso aqui numa cidade pequena, a gente cumprimenta todo mundo, e isso aparece. A pessoa te cumprimenta hoje, daqui a 2 dias você passa por ela, ela não te cumprimenta. Daqui a 2 dias ela te cumprimenta. Então você não sabe, pera, por que ela não me cumprimentou? É o chamado bipolar. Então ele vai falar do ambivalente. Eu achei bom, porque deu um nome a uma coisa que eu já tinha observado. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu